Fala galera, vamos acompanhar a entrevista coletiva do Fernando Diniz e também do Cano após a classificação do Fluminense para a semifinal da Libertadores, né? O Cano que marcou 2 gols, John Kennedy também marcou o gol dele. Agora teremos aí mais uma semifinal de brasileiros, né, na chave aí Fluminense e Internacional, e do outro lado teremos Boca Juniors e Palmeiras, né? Uma dessas equipes aí o Fluminense pode enfrentar na final da Libertadores. Lembrando que a final de Libertadores é apenas um jogo, galera. Vamos acompanhar o que o Fernando Diniz tem a falar, né, sobre essa vitória do Fluminense 3-1 jogando no Paraguai, né? Fluminense jogando muito bem aí e fazendo mais um bom jogo, né? Vencendo 2 jogos, venceu 2-0 no Maracanã e 3-1 no Paraguai. Podem começar? Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Volta à semifinal. Para o Fluminense é algo muito importante, né? Depois de tanto tempo. Queria te perguntar então, Diniz. Primeiro, em relação à equipe, você manteve ali a escalação do John Kennedy, que para nós, pelo menos, era uma dúvida se você ia manter ou não, com um desenho tático um pouquinho diferente, né? Queria que você comentasse a postura do Fluminense em campo, se fez tudo aquilo que foi combinado e, se possível, projetasse também um pouquinho o próximo adversário que já é conhecido no Internacional. Obrigado. Oi, Gil, muito bom falar com você e para você. Foi um jogo em que a gente tinha um plano tático diferente, porque a gente sabia, embora fossem os mesmos jogadores, sabia que a postura deles ia ser mais agressiva aqui, eles iam pressionar um pouco mais alto, iam colocar mais jogadores também na linha da frente. Tinha também uma perspectiva de jogar até com 2 atacantes, que ele fez depois só no segundo tempo. E a gente estava muito preparado e muito treinado para as bolas aéreas. A gente tentou evitar o máximo, mesmo assim eles tiveram chances nesse jogo, eles são muito fortes, mas a gente conseguiu neutralizar a maioria deles. E a coisa mais importante foi a gente se dedicar na marcação e não deixar de jogar. Jogando dentro das nossas características, sabíamos que se a gente tivesse calma e se aproximasse para jogar, a gente ia achar os espaços, como achou, e conseguimos fazer 3 gols. E o Inter é um adversário extremamente tradicional, um dos grandes do Brasil, da América do Sul, os grandes do continente, tem tudo para ser um grande jogo, grandes jogadores, um ótimo treinador, um time que sabe jogar também a Libertadores, então é uma decisão completamente aberta. Cano, Diniz, ainda aqui em frente ao Gil, Davi Barros do GE. Eu queria saber sobre o Diniz, uma questão até um pouco tática, não sei se você pode responder também, mas é que hoje eu pelo menos reparei o Arias e o Keno muito mais móveis do que no jogo de ida. Queria saber por que você optou por isso e quando que opta dessa forma, em vez de deixá-los mais fixos. E ao Cano, agora você se isolou como artilheiro da Libertadores, artilheiro da América. Como é a sensação de ser o goleador da América? Como que isso impacta para você, até no seu futebol, no seu dia a dia, enfim? A mesma. Não vai mudar porque seja o artilheiro da Libertadores. Então, o trabalho é o mesmo, poder ajudar o time. Então, tudo o que está acontecendo é trabalho do equipe. Então, para mim é muito bom poder fazer gol, estou para isso. Mas, primeiramente, é poder ajudar a meus companheiros a poder fazer o melhor dentro do campo. E aí, quando se apresenta a oportunidade para poder fazer gol, a gente tem que aproveitar. Em relação ao Keno e o Arias, eles são jogadores que têm liberdade de movimento em todas as partidas. Na partida do Maracanã, eles tinham uma postura muito mais baixa e tinha muito pouco espaço para movimentação por dentro. Então a gente tem que deixar jogadores como o Arias e o Cano sempre participando do jogo, que tem muito poder de decisão. Naquele jogo era mais conveniente e mais acertado, eles jogaram com um pouco mais de amplitude, e hoje eles tinham um pouco mais de liberdade de flutuação e eles souberam aproveitar bem. Buenas noches, Matías Lugo para Radio La Unión. Para Germán Cano la pregunta, ¿en qué momento se sintieron, digamos, más acorralados dentro de lo que fue el planteamiento de Olimpia, si es que se sintieron así en algún momento del partido? Sabemos que Olimpia tiene un juego aéreo importante, ¿no? Jugadores que van muy bien de arriba, sobre todo en la pelota parada y los centros de los lados. Lo sufrimos en algunos momentos del partido, pero lo supimos soportar bastante bien. Sabemos que es su estilo de juego, entonces trabajamos mucho para eso, pero en ningún momento
sentimos como un riesgo en que nos puedan hacer mucho daño, sino poder acertar todo lo que Fernando nos pidió para hacer nuestro mejor dentro de la cancha. Buenas noches, Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande. Pregunta para ambos. ¿Cómo se asimila este momento de haber llegado a semifinales y la ilusión de que esta pueda ser la oportunidad de ganar la Libertadores por primera vez con Fluminense? Eu acho que esse é um sonho gigante, acho que é o maior sonho da torcida do Fluminense. É um troféu que falta, o torcedor tricolor. Então a gente tem que assimilar com alegria e com responsabilidade e também com uma dose de humildade muito grande, porque a gente tem já um grande adversário na semifinal, uma decisão, como eu disse, totalmente aberta. E depois ainda, se passar, tem o jogo da final. Então a gente tem que pensar agora, na realidade, pensar no próximo jogo que é o Fortaleza, e quando chegar a disputa contra o Inter, a gente procurar fazer o nosso melhor, entregar o máximo para que esse sonho do nosso torcedor se torne realidade. Mesma pergunta. Também, a gente vai passo a passo. Sabemos que ainda nada conquistamos e sabemos que passamos de fase, mas o Inter vai ser um rival muito difícil, então vamos preparar muito bem o jogo do domingo e depois trabalharemos mais na frente pensando no Inter. Só para encerrar então, Diniz, mais uma vez, o jogo do Inter tem uma semelhança que é a decisão fora de casa. É claro que Olímpia e Internacional são times muito diferentes, mas você vê essa semelhança no que diz respeito a tentar construir o resultado dentro do Maracanã, que foi o que o Fluminense conseguiu fazer. Até depois do jogo, alguns jogadores diziam, poderia ter sido mais, 2-0, mas construiu. E aqui, fazendo um gol, conseguiu propor o jogo. Você vê essa semelhança? Eu acho que é um jogo diferente, a gente não sabe como é que vai ser o jogo no Maracanã. A gente tem que procurar, a minha dinâmica de trabalho, desde que comecei minha carreira, é procurar fazer o melhor, pensar em vencer todos os jogos, dentro ou fora. Às vezes a gente não consegue ganhar fora. Esse ano a gente tem ganhado, tem uma desproporção dos jogos que a gente tem vencido dentro de casa. Mas eu acho que a gente tem que fazer no Maracanã, o primeiro jogo, tentar fazer o nosso melhor. Vai ter um resultado lá depois, aí para o Sul e tentar fazer o nosso melhor. Não dá para ficar pensando nessa questão de criar vantagem. A gente não sabe como é que vai ser o jogo. É um time extremamente duro, ótimos jogadores, um excelente treinador. Então a gente tem que procurar, quando chegar esse jogo, a gente preparar o melhor possível e fazer um bom jogo lá no Maracanã. Fernando, boa noite. Boa noite, irmã. Sei que cheguei no final, mas perguntei se já tinha falado sobre isso. Queria que você falasse sobre um jogador em especial que vinha sendo criticado, entrou hoje no segundo tempo, fez uma grande partida depois que entrou, o Lima. Queria que os dois falassem sobre ele, se possível, o companheiro, o treinador. Jogador que foi criticado pelos torcedores, saiu do time em função das mudanças táticas, mas hoje voltou e foi muito bem. Então, do Lima, eu considero o Lima dos grandes acertos do Fluminense, uma das melhores contratações. Se vê, principalmente nos momentos mais difíceis, o Lima jogou de tudo. Jogou de ponta, jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante, jogou de segundo atacante. É um jogador que tem minha confiança, um jogador que tem um jeito de jogar que casa muito bem com aquilo que eu penso de futebol. E o torcedor tem o direito dele. Esse tipo de crítica, ela circulou já em muitos jogadores desde que eu estou aqui, já pegou em mim também. Então, a crítica do torcedor a gente tem que saber assimilar. O Lima também soube assimilar e procurar responder em treinamento e na hora dos jogos. É com trabalho. O Lima está de parabéns por tudo que ele tem feito no Fluminense e hoje, de maneira especial, contribuiu com a entrada dele para o sucesso do jogo de hoje. É uma peça muito importante para nós, Lima. É uma contratação por Fernando muito boa. É um jogador, um amigo que deixa tudo dentro do campo. Então, sempre que joga de início, mesmo quando entra no segundo tempo, intenta poder fazer o melhor por o time, e isso é o importante. É isso, obrigado. Valeu. Galera, essa foi a coletiva do Fernando Diniz, né, técnico da seleção e também do Fluminense. Agora ele vai dar uma parada, né, que ele vai ter amistosos não, né, eliminatórias com a seleção brasileira, galera. É isso aí, Fluminense na semifinal da Libertadores. Na minha opinião, o Fluminense tem uma leve vantagem contra a equipe do Internacional, mas lembrando, se o Internacional conseguir fazer um bom jogo no Maracanã, o Internacional vai ter a vantagem de disputar o segundo jogo em casa, né? E o Internacional, galera,
Vou falar também, né? Uma equipe também que surpreendeu muito, né? Equipe que não vinha jogando nada e de repente começou a jogar bem na Libertadores. O Fluminense também teve um momento de queda e agora voltou a apresentar um bom futebol. O Fluminense cresceu na hora certa, voltou a jogar um bom futebol na hora certa. Na minha opinião, o Fluminense aí uma das favoritas a chegar na final da Libertadores. Agora vamos saber se do outro lado o Palmeiras vai passar e teremos aí novamente final brasileira, né? Poderemos ter finais aí com duas equipes brasileiras. Brasileiro na final da Libertadores já teremos, né? Pelo 5º ano seguido, teremos aí brasileiro na final da Libertadores. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o Fluminense. Será que o Fluminense vai chegar na final da Libertadores? Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueçam também, né, galera? Deixa seu like, se inscrevam no nosso canal e ativam também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.